Quero dizer que quem quiser adquirir o livro, para ele autografar no final, é lá no fundo. A gente está aqui na Casa 11, que é um sebo super simpático, em Laranjeiras, que é, vamos dizer assim, é um conceito coletivo, né? São médicos que têm aqui esse espaço e trabalham por amor aos livros. É um projeto coletivo. Muito interessante, por isso a gente está lançando aqui, porque é um livro que fala de uma cardiopatia muito rara, e rara, inclusive, chegar à idade do Rafael, que tem 45, né? Ele foi, vamos dizer assim, desenganado, né? A maioria dos médicos na época achou que ele não ia passar dos 10 anos de idade. Então eu queria começar falando assim, primeiro, como eu conheci o Rafael, que já foi numa situação muito sui generis. A gente faz parte de um clube de leitura, da qual a Lilian também faz parte, na época ainda não, e a gente o encontra numa adega, né, para fazer, discutir cinema, filosofia, literatura, e o Rafael foi nesse dia sem a Hannah, a esposa dele. Nesse dia ele estava sozinho, e a gente pediu um vinho, abriu um vinho, ele tomou uma taça de vinho apenas, né? E aí, passados uns 15, 20 minutos, ele começou a falar assim, enrolando a língua. Como a gente notou, ficou assim, nossa, será que ele já está ficando alto? Uma taça, não tinha nem terminado a taça, a gente achou, eu não o conhecia, né? Achei aquilo meio estranho. Olha, passou assim minutos, ele meio que começou a ficar tonto, quase caindo, a gente achou aquilo estranhíssimo, aí parou a reunião, pediu um Uber, né, alguém levou ele em casa, acompanhou. No dia seguinte, ele falou, eu tive um derrame, assim, olha só. E aí, o resto ele vai contar para vocês. Então, isso foi só um pequeno, assim, vamos dizer assim, um pequeno inserção em um episódio da vida dele, como eu o conheci, para dizer o quê? Como ele tem, como ele, entre aspas, né, sofre e passa por cima de episódios desse tipo de saúde por ter uma doença rara, né? Então, eu queria que ele contasse um pouquinho da vida dele, como ele descobriu, né, como ele foi a infância, que contasse um pouco o que ele desenvolve melhor no livro, tá? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E, bom, eu nasci há 45 anos atrás. A doença, acho que era mais desconhecida que hoje, né? As coisas eram mais diferentes. Hoje eu vejo as pessoas são até melhores que eu, porque as cirurgias melhoraram, né? A tecnologia melhorou, mas na minha época era um pouco difícil. E aí eu nasci, né? Eu conto no livro como eu nasci, como descobriram a doença, né? E como eu cheguei à doutora Rosa, que foi a médica que cuidou de mim durante a minha vida praticamente toda. A doutora Rosa Célia, que é do Instituto Pro Criança, para quem não conhece. Isso. E ela cuidou de mim, fiz o exame, né, o cateterismo, ela deu o diagnóstico e aí eu operei com 1 ano, e depois eu operei com 11 anos e fui vivendo normal, né? E aí chegou na fase da minha vida que eu tive o derrame, que eu não achava que era um derrame, eu achei que estava meio bêbado. E foi engraçado, as coisas caíam da minha mão, eu pegava e caía de novo, não estava conseguindo sustentar as coisas na minha mão. E eu tinha acabado de conhecer, que eu conhecia eles de Zap, era um grupo de livro que eu ia para a primeira reunião. Foi aí que eu conheci a Isabela, o Guilherme e a Flávia. E o pessoal achou, tinha gente que achou que eu estava brincando, estava jogando o celular no chão para ver as pernas das meninas. Mas aí eu fui para casa e descobri, depois no dia seguinte descobri que era um derrame, né? E aí isso aí mudou minha vida praticamente. Foi aí que eu comecei a repensar a vida e comecei a pensar, a escrever um livro, né? E aí eu comecei a escrever o livro. Eu me lembrei do médico que falou que não tinha literatura médica, no meu caso. Eu falei, bom, não tem literatura médica, então vamos fazer literatura médica. Aí eu fui escrevendo e eu achei bom, eu dividi o livro em 4 partes, que eu conto a minha biografia,
Eu conto coisas que eu penso, que eu acho que eu penso porque eu tenho a vida, eu vejo a vida pela visão da doença, então são pensamentos meus. Eu sempre achei que as pessoas não entendiam muito o que eu falava e nem eu entendia muito bem as pessoas, né? Então acho que era por causa disso, né? Porque eu via a vida de forma diferente das outras pessoas. Porque como era uma doença rara, eu não conhecia ninguém que tinha doença, então era complicado. E a terceira parte eu conto, que é o ventríloco único, eu mostro o funcionamento do coração e o funcionamento do meu coração, que eu acho importante eu falar, né, para as pessoas o que é essa cardiopatia que eu contei tanto na primeira parte do livro. E os cardiologistas normais, eles não entendem muito bem o que eu tenho, então até para a parte médica, os médicos, eles, quando eu falo que ia lançar o livro, eles, eu quero comprar, não sei o quê, porque a doença rara é até desconhecida por muitos médicos. E no último capítulo eu mostrei como é o meu coração, né? Eu botei um exame meu, botei uma imagem do meu coração para o leitor e para o pessoal também da área de saúde poder ver. Só que eu tinha escrito uma parte médica que tinha ficado muito... porque é muito especialista, né? Então ficou muito difícil de ler, né? E aí todo mundo que lia, pô, isso aqui tá difícil. Então eu resolvi resumir. Eu resumi a parte médica. E o que sobrou da parte médica, que eu tinha feito em detalhes, eu botei como anexo. Então quem quiser, é só apontar a câmera do celular pro livro, no QR Code, que vai ver os anexos. Agora, conta assim um pouco, né, pra gente, você até enquanto criança, né, como é que era na escola, como é que você sentia que de repente era diferente das outras crianças na hora de brincar? Tem uma coisa que você fala que você ficava azulzinho, né, então as crianças... Eu tinha cianose. Como é que foi? Conta um pouquinho. Eu tinha cianose, né? E conta também o que é ter ventrículo único, o que é isso, né? Depois, já emenda aí. Então, eu tinha cianose, que é extremidades e o lábio roxo, né? A unha e o lábio roxo. E era diferente, né? Eu era tímido, eu tinha dificuldade de me enturmar, eu me enturmava só com aqueles que eram meio que excluídos, né? E também tinha bullying, né? O pessoal achava que eu passava batom, passava esmalte, né? Unha. Aquela época o negócio da AIDS, né? Era a época da AIDS, então o pessoal encarnava mesmo. Você passa batom, passa esmalte, não sei o que, né? E aí era isso. E eu era tímido, eu falava pouco, eu não me abria com ninguém, né? Até quando eu comecei a escrever o livro, eu escrevi uma carta para minha mãe e ela ligou para mim e falou: Nossa, filho, você nunca se abriu comigo, com a sua irmã era fácil, que toda noite ela me contava o que estava acontecendo com ela, você nunca me falou nada, é a primeira vez que você fala. E eu praticamente me abri no livro, eu conto toda a minha vida, entendeu? Então, agora até para mim é mais fácil falar, porque antigamente era muito fechado mesmo. E o que é ser ventríloco único? Eu, sinceramente, eu não sei. Porque aquele negócio, eu não sei como é ter um coração normal. Como é ter um coração normal? Me fala você. Eu não sei, entendeu? Pra mim é um saco. A palavra que eu achei, eu sei que não é uma palavra muito boa, mas é um saco, né? Fazer exame, visitar o médico, problema, aí o médico não sabe direito que você tem. Aí você vai ser internado, o cara vai ver o coração, esse coração é meio estranho, não sei o quê. Aí é complicado, né? Você fica com medo que o cara mexeu uma coisa que ele não entende. Mas é isso, eu realmente não sei, eu não consigo nem ver qual é a diferença do meu batimento cardíaco do coração normal. Eu nunca consegui pegar essa diferença, mas tem. Tem que quando o médico escutou eu pela primeira vez, ele falou, olha, tem algo errado aí no coração dele, não é normal isso. Com quantos anos, mais ou menos, que... Então, o meu primeiro cateterismo eu fiz com 17 dias de vida, né? Então, já no início. Eu fui tomar as vacinas, que antigamente não tomava quando nascia, aí marcou um médico para tomar vacina, ele escutou e falou, tem algo errado, vai nessa médica que é especialista. E foi assim que minha mãe foi na doutora Rosa. Então, e aí viu, ventríloco único e pronto. Eu vou aproveitar então, vou perguntar aqui pro doutor Luan, para ele
que também é portadora de ventrículo, mas até para você como médico explicar um pouquinho assim com uma linguagem leiga o que é ter um ventrículo do ponto de vista da medicina, da saúde, entendeu? E se quiser pode falar um pouco também de como isso passa por você também, né, pessoalmente. Boa tarde a todos. Eu só vou corrigir que eu ainda não sou doutor, vai ser só no final do ano, mas eu sou estudante de medicina, também sou portador de ventrículo único. Falando um pouco sobre o que é, né, a doença em si, na verdade, o coração funciona com 2 ventrículos, né? Todos os corações funcionam com 2 ventrículos. E a gente não nasce com um ventrículo único, a gente nasce com algum problema no coração que faz os 2 ventrículos não funcionarem direito. Então, as correções cirúrgicas, né, as nossas cirurgias, são basicamente para transformar o nosso coração para funcionar em um ventrículo só. Não sei se deu para ficar claro. Mas basicamente, então assim, a gente nasce com algumas malformações e a cirurgia tem como objetivo fazer o nosso coração funcionar com só um ventrículo. E aí, então é por isso que a gente chama, né, de pacientes de ventrículo único. Então a minha malformação é diferente da do Rafael e a dele é diferente da de outros pacientes, mas todas elas têm a mesma paliação, né, a mesma cirurgia para correção, que é fazer um ventrículo único que funcione. De todas existem inúmeras malformações cardíacas, né, mas muitas mesmo, mas as que exigem essa correção com ventrículo único são de longe as mais graves e as mais raras. A gente fala que é um tipo de cirurgia que ela não é curativa. Sempre que você faz uma cirurgia, na medicina você pensa em resolver o problema, fazer o corpo voltar ao estado natural, como se nada tivesse acontecido. E nessa cirurgia, né, por conta das nossas malformações, isso é impossível. Então a gente, na verdade, faz a gente pode dizer, uma gambiarra no nosso coração para ele funcionar com um ventrículo só. É engraçado, é uma curiosidade, mas anfíbios também têm ventriculação, uma circulação com um ventrículo só. E foi baseado, inclusive, nos anfíbios, nos animais que têm um ventrículo só, essa cirurgia. E sobre mim, eu nasci também com uma cardiopatia congênita importante. Eu também fui acompanhado pela mesma médica que o Rafael. Ele falou muito certo quando ele falou que na verdade, a gente não sabe o que é ter um coração com 2 ventrículos, então eu nunca vou ter essa noção, né? A não ser que eu faça um transplante, mas eu nunca vou ter essa noção de como não é se cansar, de como é ter uma vida, entre aspas, normal, apesar da minha vida ser quase normal, mas a gente realmente nunca tem essa noção. E é uma doença que precisa de um acompanhamento para a vida toda, né? Você não consegue, é o que ele falou, é muito chato, você não pode largar os médicos, você está sempre acostumado a um ambiente de hospital, a um ambiente de exames, a um ambiente de incertezas, e você acaba se acostumando com isso, né, de um jeito ou de outro, mas é isso, é tudo que a gente conhece. Obrigada, muito bom. Agora eu queria ouvir um pouquinho aqui a doutora Lilian Faers, também é doutora e também é formada em medicina, afinal, né? Ela atuou como psiquiatra e psicanalista, que ela também teve uma passagem, ela foi chefe, né, da parte de saúde mental do Instituto Nacional de Cardiologia, né? Por isso até que a gente chamou, né? Então, fala um pouquinho, assim, do ponto de vista, né, assim, da saúde emocional desse portador da cardiopatia, né, do ventrículo único. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é uma pergunta que aparece: o que uma psiquiatra faz durante 30 anos no Instituto Nacional de Cardiologia, né? Na realidade, é porque se sabe que o cardiopata precisa de muito acolhimento, precisa de muito suporte, porque a trajetória de viver com uma cardiopatia, seja ela de que classificação ou espécie que for, é sofrida, dolorosa, com restrições, né? Daí se fundou o Serviço de Saúde Mental no Instituto Nacional de Cardiologia, que foi uma inovação, e onde eu fiquei por mais de 30 anos, e a gente pôde ter a oportunidade de acompanhar esses pacientes também portadores de cardiopatia congênitas. E eu vou falar aqui quase que uma redundância, mas é tão importante essa fala do Rafael, porque é a imagem viva, na descrição que ele trouxe aqui,
do que se passa com o portador de uma cardiopatia congênita, especialmente essas descobertas no início da vida, ele nenenzinho ainda, submetido a uma cirurgia grande, de grande porte, né? E claro que uma cirurgia que reflete não só no funcionamento orgânico, mas como no desenvolvimento somático, ela impacta de várias formas, né? Então ela impacta subjetivamente e objetivamente, né? O Rafael falou da trajetória dele, que a gente via nos portadores de doenças congênitas, que são as limitações reais. Como é difícil para uma criança ser cianótica, roxa. Como isso leva à estranheza no colégio, né? O que se pôde perceber é que como isso impacta também na vida emocional, no sentido de ser pessoas que vivem com medo. Medo de passar mal, medo de morte iminente. E isso impacta, sobretudo, os familiares que vivem sobressaltados, vivem restringindo a criança em áreas que, de repente, ela não precisava ser restrita por medo e cuidado excessivo, né? Os impactos são em todas as esferas. Na esfera social, como ele falou do bullying, né? Não é só porque ele era roxinho, é porque as doenças congênitas, elas mostram uma criança com dificuldade para respirar, dificuldade para correr. Muitas são pequenininhas, com dificuldade para se desenvolver. E isso impacta também na esfera social da criança, né? É aquela criança, como ele falou, que vivia sozinho, com muita dificuldade para ter amigos. Impacta, inclusive, na esfera sentimental, conjugal. Que bom que o Rafa encontra a Hannah, né? Essa companheira maravilhosa, que você também parece que a princípio encontrou, né? Porque é uma luta diária. A prioridade é a sobrevivência desse parceiro, né? Então, nem todas as pessoas têm essa disponibilidade, essa capacidade de amar para se doar para essas pessoas com quem escolheram viver, né? Então, eu quero aqui falar, assim, que eu acho até muito emocionante, que Rafael já tem a valentia no nome, né? Um bravo guerreiro que luta desde seu nascimento, que não desiste dele mesmo e que chegou aos 46 anos escrevendo, produzindo, fazendo a carreira linda que ele escolheu, né? E que traz muito orgulho, muita inspiração de amor para todos nós, né? Muito bom. Muito bom, obrigada, Lilian. Isso mesmo. Tem um trecho aqui, até dentro disso que você falou, né? E que o Rafael, que me impressionou bastante, assim, como mensagem de vida, né? A garra que ele tem de viver. E ele fala, não, mas eu viajo muito, eu aproveito, eu gosto de comer bem, porque tem uma urgência realmente, né? Que a gente não consegue imaginar essa urgência de vida, né? De não saber até quando, né? E ele é um vitorioso, né? Porque, poxa, a vida tá aí firme e forte, resistindo, aproveitando a vida, curtindo, com muitos amigos, e daí escreveu o livro. E aí tem um trecho aqui que eu acho que eu vou ler um pedacinho, e depois a gente vai ler um poema também, né, que ele escreveu. Deixa assim, ele fala assim: vivi assim, trabalhando e me divertindo. Penso na morte todos os dias e ela vela meu sono, pois lembro-me dela antes de entrar no mundo de Morfeus. Será que acordarei amanhã? Acordo feliz, pensando, mais um dia. Mais uma vez, alarguei as estatísticas. Vou acrescentando mais alguns zeros na porcentagem de pessoas com ventrículo único, vivas com a minha idade, que é 0,01%. Logo em seguida, outro pensamento me vem à mente. Menos um dia, mais perto da hora está. Não sei como definir a vida. Se o Marcelo Taz me perguntar o que é a vida, ficarei mudo.
ou direi, é tudo. Amo-a e a considero a coisa mais sagrada do mundo. É a vida que deve ser glorificada, exaltada, divinizada. E mesmo tendo essa vida cada vez mais limitada, ela vale a pena. Digo a todos para viverem como se não houvesse amanhã, porque um dia não haverá mesmo. Fico até emocionada, gente. Muito bonito. Agora você quer convidá-lo para ler o poema? Deixa eu pegar o tenho. Mas ele aqui, com letra maior. Não, eu não vou segurar isso, não. Segura aqui. Não, Quer que eu segure para eu seguro para Deixa eu você? só. Bom, agora a Ione, que é uma grande amiga minha, ela também é escritora, e eu gosto muito dela, e eu sei que a recíproca é verdadeira. Ela vai ler uma poesia que eu fiz e que eu coloquei no livro. Vamos ler. Não, é essa poesia. É a poesia que está logo no início do livro. Dizer que eu gosto, que assim, ela gosta muito de mim, é pouco, né, Rafael? Eu amo você. É diferente. Declaração de amor. Declaração de amor. Eu amo e admiro o Rafael muito. A gente trabalhou durante algum tempo. Acho que Elias está até por aí. Nós trabalhamos na mesma oficina e Elias está de testemunha, Marina está de testemunha. Assim, que a gente admira muito, inclusive a valentia e a coragem e a maneira do Rafael lidar com essa situação dele no dia a dia. A gente realmente admira muito. Te admiro e eu te amo. Obrigada. A poesia se chama Ventrículo Único. O primeiro bater do coração prenuncia a grandeza da vida, que se inicia aos trancos e barrancos, bombeia, irrigando artéria e veia, esvazia-se na sístole, enche-se na diástole. Bate, combate, rebate, bate, bomba, ribomba, bombeia, bomba, pulsa, impulsa, propulsa, pulsa, imperfeito, impróprio, descompassado, um coração deveras inadequado, faz com dificuldade sua função, e mesmo irregular, não para não, não deve durar, de jeito nenhum. A condição congênita é muito incomum. O coração acha isso tudo ridículo e persiste com o único ventrículo. Vibra, sente, se emociona, pulsa mais forte quando ama. Palpita em todos os momentos de prazer e deslumbra-se. Como é bom viver. Segue sua sina firme e forte. Sem sequer pensar na morte, continua a bater harmônico no compasso do ventrículo único. Bate, combate, rebate, bate, bomba, ribomba, bombeia, bomba, pulsa, impulsa, propulsa, pulsa e prossegue funcionando. Mas até quando? Ana, eu posso dar um beijo nele, Ana? Com certeza. Eu, às vezes, faço a mamãe dele, sabe? Você quer... Mas como você... Você quer falar mais alguma coisa, Quero, Rafael? Então, quero. falar aqui pra gente depois, né? Dar um encerramento aqui, não no lançamento, mas aqui no debate. Eu quero dizer que eu adorei a interpretação da Ione da minha poesia.
Eu sempre achei ela muito boa para ler poesias, por isso que eu chamei. Quero dizer que a vida é isso mesmo, para ninguém desanimar. No livro eu falo um pouco sobre isso, para as mães e crianças que descobrirem que têm doença, para elas seguirem firmes e fortes. Eu quero dizer que há pouco tempo me deu na telha de criar um grupo de zap, que eu botei todos os ventriloquistas que eu conhecia, e quando eu vi, um foi chamando o outro, já somos 16 lá no grupo. Máximo. E as meninas, e tem gente da Bahia, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem de Santa Catarina e tem de São Paulo. E convido, quem tiver ventríloco único e quiser entrar no grupo, é só falar comigo, tem meu Instagram, que eu acho que é Rafael_Valente 2022. E as meninas tiveram a ideia de criar um Instagram para a gente falar da nossa história e dar dicas e comunicações, informações. Eles já fizeram o Instagram, ainda não está totalmente ativo, não tem nenhuma postagem, mas se vocês quiserem seguir é @ventríloco_único. E provavelmente nesse mês, ou início do mês que vem, vai começar a ficar ativo. E é que a galera que nunca teve contato com alguns. Uma garota chegou para mim e falou: nossa, eu nunca conheci alguém que tinha a mesma doença que eu. Tem uma garota que tem exatamente o que eu tenho. Isso é fantástico. Aí ela disse que estava conversando com ela no modo privado, que ela nunca teve esse contato, entendeu? E aí, eu também, eu só conhecia uma pessoa com ventríloco único aos 43 anos de idade. Eu me achava o último animal da Terra. Porque não tinha ninguém com a mesma doença que a minha. E era difícil, né? Mas agora a gente tem um grupo e eu espero que entre mais gente. E é isso, queria agradecer a presença da Ione, do Luan. Quero dizer que ele é um orgulho, que ele fez um trabalho sobre Fontaine e foi apresentar lá nos Estados Unidos. Ele fala inglês fluente, eu não sei falar outra língua, tenho dificuldade para burro. A Tayane, que é a outra guerreira, que também tem ventríloco único. O Lucas não veio, mas ele foi o primeiro que eu conheci. Ele não pôde vir. E eu quero agradecer a Lilian e dizer que eu sou privilegiada, né? Apesar que eu sou privilegiado, que eu sou o mais velho que eu conheço, que eu tenho ventríloco único, né? Mas mesmo assim, é um privilégio que não é tão grande, né? Porque a minha expectativa de vida não é muito boa, mas tudo bem. Mas você está desafiando e você está vencendo, né? Sim. E o privilégio que eu nem corri atrás da editora, porque a Flávia me conheceu no dia do derrame. Não era à toa que tinha uma editora ali no dia, gente. Foi no dia que mudou minha vida, porque minha saúde depois desse dia começou a decair. Mas eu lembro que aí, nos nossos encontros eu falava, Flávia, estou escrevendo a minha biografia. Ela, pô, mas o que você fez da vida com essa idade? Aí eu falei, não, mas eu vou focar na doença rara. Ela, então isso aí me interessa mais. Quando você terminar, me manda. Eu mandei e o resultado está aqui. Quem quiser comprar é só entrar no site da Editora Lacre. E também está aqui na livraria. Na livraria. E ele vai autografar. Sim. Mas quem quiser comprar, quem tiver em outro estado ou não pode vir, entra no site da Editora Lacre, põe ali na lupa, escreve ventríloco único, vai aparecer o livro e aí você faz a compra. Se eu não me engano, me falaram, eles fazem as remessas terças e quintas, não é isso? Vai pelos correios. Vai pelos correios. E quem é do exterior também pode comprar. Pelo PayPal. E é isso. É só isso. Acho que. E é isso tudo. Isso tudo. Acho que tudo que eu falei tá no livro. Eu queria também pedir para vocês compartilharem. Quem quiser ler o livro, gostar e fazer um depoimento e me mandar ou por escrito ou por vídeo ou no Instagram, pode marcar, ou no Zap, dele, ou pelo Zap, que eu compartilho na minha rede social com depoimentos, entendeu? E quem não gostar pode comprar, dá para aquela pessoa que você não bate o santo, entendeu? Quem for jornalista, conhecer, ou que tiver alguma rede social ativa, quiser botar uma notinha,
mandar para o jornalista, o livro de um amigo meu, um livro interessante, para ver se sai uma latinha no jornal, pelo menos, né, para ajudar a gente, que esse livro também não é só a minha história, esse livro é a história do Luan, é a história da Tayane, são de várias pessoas que sofrem desse mal e tem história praticamente parecida, às vezes tem mais ou menos cirurgia, mas as cirurgias são praticamente as mesmas, entendeu? E é isso. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Porque você falou do grupo que vocês formaram, que é só quem tem ventrículo único. Uhum. Aí, o que eu pensei foi que por que não abrir para, assim, por exemplo, pode ter uma criança que não vai ter condição de participar, mas a mãe dela, o pai, os pais, as pessoas Então, que na têm verdade, convivência com quem tem... na verdade, a gente criou 2 grupos, um de cardiopatia geral e outro de ventrículo único, que eu falei que vai ser a nossa sociedade secreta. Ah, bom. Entendeu? Mas o de pais e mães, a gente está pensando, mas é mais complicado, né? Porque a gente, enfim, a gente não tem expertise para chegar para uma mãe que a mãe é preocupada e a gente às vezes fala a verdade. Olha, mãe, é complicado, entendeu? A gente fala a verdade. Tem muita mãe que não aceita, tem muito cardiopata que também não aceita as coisas que a gente fala, que a gente sabe, ele sabe, ele é médico, eu sei porque eu tenho experiência de vida, e tem gente que não, mas cada caso é um caso, e a gente sabe que não é bem assim, que essa operação dá muita complicação, eu botei todas no meu livro, mas está na parte dos anexos, todas as complicações que a Fontana dá arritmia, dá problema hepático, enteropatia perdedora de proteína, pode dar muitas complicações, derrame. Sim. O meu derrame foi uma complicação da operação, entendeu? Só que as pessoas às vezes não acreditam no que a gente fala e acham que a mãe é muito mais assim, é muito difícil a gente lidar com as mães. Já é difícil a gente lidar com as nossas mães. Imagina lidar com as mães dos outros. Por isso que eu não pensei em fazer um zap com essas, mas quem sabe futuramente, né? Com esse pessoal que está lá no grupo agora, e a gente resolva criar pensando nos familiares também, entendeu? Mas esse pessoal do grupo também, a gente criou um Instagram, né? Vai estar para sair então, os o Instagram, posts. que vai ser o... Mas eu acredito que a pergunta da senhora foi mais no sentido da esperança para essas mães, né? Verem que os adultos sobrevivem até muita idade. Não, eu não estava pensando em esperança, não. Eu estava pensando em troca de experiência mesmo. Ah, sim. Olha, e nem estava pensando em expertise, não. Eu estava pensando que assim, vocês são adultos agora que viveram isso. Sim. Então vocês tiveram a experiência de vocês com as mães, com os pais, com os coleguinhas. E essa troca, sabe quando junta os alcoólicos anônimos, por exemplo? Sim. Sabe? E tem muitos grupos que são de mães. E eu acho que essas coisas ajudam muito. Eu acredito que o Instagram vai servir um pouco para isso também. Eles vão chegar, vão ver nossas histórias, vão comentar e a gente vai fazer essa interação, acho que vai servir. Já existe esse Instagram? Já, mas a gente ainda não postou. Como é que é o nome? Ventrículo único. Arroba ventrículo único. Arroba ventrículo único. Eu queria só fazer um comentário. Quando eu conheci o Rafael, né, foi no ano passado. Eu estava internado para fazer um cateterismo no INC, no Instituto Nacional de Cardiologia. E ele me procurou, eu lembro até hoje, que ele entrou no meu quarto, eu estava no pós-operatório ainda na enfermaria, perguntando, com muita coragem inclusive, perguntando, eu soube que você é estudante de medicina, acho que o hospital todo sabia, que meu pai falava para todo mundo. Quem me indicou você foi aquela... A Tayane que soube porque o meu pai falou, mas enfim, é o orgulho, né? E aí ele me procurou de cara limpa, assim, pedindo para eu explicar mais sobre a condição dele, se eu sabia, se eu podia falar mais sobre o ventrículo, né, o ventrículo único e toda a condição. E eu vi uma pessoa, quando ele entrou, né, eu vi uma pessoa confusa, e eu parei para fazer toda uma autocrítica, né, não a mim, mas a toda a comunidade médica. É importante aqui que tem médicos aqui ouvindo também, acho que isso é muito importante, mas e não só com o Rafael, isso também aconteceu comigo. Ele... com seus 44 que você tinha na época, né? Ele ainda não sabia a total dimensão do que ele tinha. Eu só fui descobrir a total dimensão da minha doença na faculdade de medicina, quando eu comecei a estudar. Então, eu acho que ainda falta... Isso está presente em toda a medicina, mas eu acho que na cardiopatia congênita é mais do que
tudo, porque a gente é muito raro, a gente é muito difícil, a gente é muito complexo. Mas a gente muitas vezes, médicos, né, a gente ausculta, mas não escuta, a gente diz que entende, mas não acolhe, e a gente vê isso no grupo também, muitas pessoas desinformadas sobre o que elas mesmas têm. Então eu acho que falta muito essa parte da humanidade, do carinho, da explicação mesmo. A pessoa tem direito de saber tudo que tem, ela tem que saber toda a complexidade da sua patologia, né? Então eu acho que os médicos também deviam comprar esse livro, deviam ver, porque é muito importante a gente ver a perspectiva do paciente. Eu digo isso como um paciente e um futuro médico, um futuro cardiologista. Então, assim, sentindo na pele, podendo ler o livro do Rafael e ter toda essa noção, eu acho que isso vai fortalecer demais. E, claro, para os pacientes também de ventrículo único que quiserem mais saber, porque são coisas que só a gente passa. Acho que falaram no grupo recentemente. Falaram, nossa, foi uma garota que está no grupo, falou, meu namorado nunca me entende quando eu falo isso, mas sempre que vocês falam aqui, parece que eu não estou sozinha, porque são coisas que realmente só a gente sente, só a gente entende. Então acho que é uma leitura muito interessante para os pacientes, para os médicos e para todos os profissionais de saúde, interessados até em trazer o melhor cuidado para os seus pacientes. Eu queria aproveitar que ele tocou no assunto, que realmente é muito complicado você entender o que você tem e você saber as consequências, né? Tipo, se você comer errado, seu fígado vai para o espaço, porque seu coração já prejudica o seu fígado. Só que seu coração é ruim, você toma remédio, então para mim tá tudo bem, eu vou seguir na vida. Aí você fica velho e descobre que tá tudo podre, porque você nunca entendeu o que você tinha realmente. Eu acho que a informação é importante. Eu sempre fui a favor de conhecimento, eu sempre estudei, mas quando era cardiopatia, eu sempre ficava meio para trás, que eu não gostava. Eu não gosto de série médica, de negócio de cirurgia, eu tenho pavor. Então eu ficava sempre afastado, mas agora eu vi que eu precisava saber antes, para ter uma noção. E também acho complicado, né? Falar para uma criança, seu coração é assim, os cardiologistas normais não sabem. Quando você vai falar para a criança que o seu coração é assim, assado, é muito complicado. E eu vejo também que muitos médicos não gostam de dar má notícias. Mas eu prefiro muito mais o médico que dá má notícia ou que fala, olha, realmente isso eu não sei, procura um especialista, do que o médico chega que fala isso e depois não é nada daquilo, entendeu? Com certeza. Então é complicado isso. No início tinha mãe, o que você tem? Eu tenho problema de válvula. Qual válvula? Sei lá, uma válvula aí. As pessoas não sabem o que tem, é muito complicado. Como você vai se tratar se você não sabe as consequências das coisas que você faz, da comida que você come, da água que você bebe muito, você retém muito líquido, entendeu? Então, era preciso ter um cursinho para cardiopata. Você tem isso, você não pode fazer isso por causa disso, entendeu? Porque às vezes a gente acha que é super proteção de mãe, é super proteção de médico, mas não é. Sim. Entendeu? Então, é só isso. Muito bom. Eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, ou para o Rafael, ou para a Lilian, ou mesmo para o Luan. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero perguntar, mas não vai ter nada muito a ver, assim, mas quando ele me pediu para ler Ai. Eu seguro. Tá. Quando ele me pediu para ler, ele falou assim, olha, tem uma parte que eu pensei no batimento cardíaco. E agora, aqui, antes da gente começar, quando eles dois falaram que eles não sabem o que é um bater de coração, eu falei assim, eu devia ter, tido a luz de perguntar, mas como é que bate o teu coração? É diferente? Eu não fiz essa pergunta. Vocês têm noção de como bate assim? Não, então, eu sei que é diferente porque foi assim que o médico viu e falou, tem algo errado. Agora eu não sei qual é a diferença. Eu já ouvi o coração da Hannah, já ouvi o meu, e pra mim é a mesma porcaria. É uma pergunta um pouco técnica, mas é porque na verdade o nosso coração não bate diferente, é o mesmo batimento, até a mesma frequência, depende muito de medicação que você toma. Eu acho que quando a gente quer dizer isso, a gente quer dizer dos sintomas que a gente sente, porque a gente cresce como uma criança que é mais limitada nos exercícios, que se cansa mais rápido. Então, por mais que você
Hoje em dia sabe-se que você tem que fazer exercício para melhorar a sua capacidade. Por mais que você seja um Fontan excelente, no máximo da sua capacidade, você ainda vai estar atrás de uma pessoa normal, né? Sem nenhuma má formação. Então acho que é isso que a gente se refere quando diz que a gente não conhece. Pra mim eu achava que era diferente mesmo. É diferente na manifestação clínica, exato. Né? Na apresentação da sua forma de estar no mundo, né? Mas no batimento não. Ele funciona. Gente, então, olha, super obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada, Rafael, pela disposição em vir aqui, pela coragem, a valentia, né, no nome, como você bem lembrou, de escrever, de se expor, de lançar o livro. Obrigada, Lilian, também, pela sua presença, Luan. E quem quiser adquirir o livro, ele vai autografar aqui para vocês, tá bom? Agradeço também ao pessoal da Casa 11, esse espaço super charmoso. E é isso. Boa tarde para nós.